Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a série 13 Reasons Why. Eu nem digo que esse vídeo será uma review dessa última temporada, porque eu vou estar mais falando sobre a série como um todo nesse vídeo. Então, dito isso, vamos lá. 13 Reasons Why é uma série irresponsável. Vamos começar por aí. A série chegou querendo levantar discussões sobre vários assuntos como bullying, suicídio, mas desde o começo a série já demonstrava que não tinha capacidade para lidar com esses temas. Começando pela narrativa, que tipo assim, na intenção de prender o telespectador, de certa forma meio que glamorizou o suicídio, né, ao tratar desse assunto como uma espécie de punição por parte da protagonista. Até existe estudos já, né, que diz que o número de suicídios na verdade aumentou após a exibição da série. Então, se o objetivo era prevenir, 13 Reasons Why falhou nesse sentido. Já na segunda temporada, quase ocorreu um massacre no final da temporada. Massacres por armas de fogo é algo muito recorrente em escolas nos Estados Unidos. 13 Reasons Why achou prudente incluir essa questão na história do segundo ano, só que, pra variar, né, não soube lidar com o assunto. Sempre que uma série retrata massacres por armas de fogo, gera polêmica, porque muita gente acha inapropriado e insensível, né, com as vítimas reais de massacres e tal. Inclusive, eu lembro que a Netflix ia até cortar ou censurar de alguma forma as partes do último episódio que abordaram o assunto, porque no dia da estreia da série aconteceu outro massacre lá nos Estados Unidos. Mas o problema nem é falar sobre o assunto. Massacres por arma de fogo existem e, sendo assim, não vejo problema em retratá-los, porque eu não acho que fechar os olhos é a solução. O problema aqui é a forma como foi retratado, porque em 13 Reasons Why o massacre não chegou a acontecer, mas a narrativa fez com que a gente ficasse do lado do atirador. Quando eu tava assistindo o episódio, eu queria que o Tyler entrasse lá e metesse fogo em geral, porque a narrativa justifica o ato dele. O personagem sofreu um abuso horrível mostrado em outra cena explícita e muito difícil de assistir e, enfim, a revolta é justificável. Agora, eu disse que eu fiquei do lado dele, mas eu também fiquei muito feliz com a forma que a situação se desenrolou, mas muita gente ficou decepcionada. Eu vi muita gente comentando que queria que ele fosse em frente e atirasse em todo mundo mesmo. Eu não sei qual era a intenção dos roteiristas ao incluir essa trama na série, mas se o objetivo era criar empatia por atiradores, 13 Reasons Why acertou em cheio. A temporada termina deixando no ar o futuro do Tyler e do Clay, né, que impediu que ele fosse em frente com o seu plano, mas antes de eu começar a falar sobre a terceira temporada, eu queria dizer que eu não sabia se eu ia continuar assistindo 13 Reasons Why. Por mais arrastada e problemática que seja a primeira temporada, no final você tem um desfecho satisfatório. De certa forma, a história se fecha e não precisava de outra temporada. Inclusive, eu acho que a segunda temporada foi completamente desnecessária. A sensação de essa série só continua sendo renovada porque muita gente assiste. Inclusive, eu tava no ar e eu não tava querendo dar audiência esse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei curioso, né, pra ver se eles iam conseguir, depois de todas as críticas negativas, reverter a situação da série, porque, como eu já disse, né, 13 Reasons Why é muito irresponsável, a começar pela forma que a série se popularizou, porque eu lembro muito bem dela ter sido promovida aqui no Brasil, no canal da Maísa, e já naquela época eu fiquei impressionado com a irresponsabilidade da Netflix em permitir isso, porque a Maísa, né, tem um público infantil muito grande, e naquela época ela nem tinha a idade indicativa da série, e ainda assim eles usaram a imagem dela para promover a série. A princípio eles não pensavam que tinham uma responsabilidade social ao exibir a série, porque assim, sim, eles estavam lá, né, levantando bandeira de awareness e tal, mas não pegaram a causa pra si, né, não pegaram a responsabilidade pra si, tendo percebido o impacto que a série teve. Na segunda temporada eles meio que incluíram avisos no começo dos episódios, inclusive eu que fiz uma review da série na época no Facebook, eu aplaudi o cuidado que eles tiveram nesse sentido. Já nesse terceiro ano eles incluíram uma mensagem em vídeo com todo o elenco, né, não só avisando sobre o conteúdo, mas indicando que a série não é apropriada para certos grupos. Basicamente reconheceram que nem todo mundo deveria estar assistindo a série, e eu já fiquei um pouco mais confiante em ir em frente e assistir, porque parecia que finalmente eles estavam reconhecendo os erros das temporadas passadas. Mas, assim, lá pelo episódio 5 eu já havia percebido que não. A série não mudou, continua sendo irresponsável e mais problemática do que nunca. Começando pela situação do Tyler, né? Depois de terem banalizado a seriedade dos massacres, né, deixando nas mãos dos alunos lidar com uma pessoa totalmente instável. O personagem Tyler teve uma evolução muito boa nessa temporada, e eu digo no sentido de, tipo assim, né, em comparação a onde ele tava no começo e aonde ele chegou, eu realmente fiquei muito feliz que ele conseguiu, de certa forma, né, redirecionar
o seu futuro, só que, assim, imagina se tivesse dado errado. Por boa parte da temporada, né, o Tyler era uma bomba relógio e todo mundo tava pisando em ovos ao redor dele. Poderia ter dado muito errado. Se 13 Reasons Why realmente tivesse mudado, o certo seria, tipo assim, o Clay e os demais alunos, né, buscarem a ajuda de um adulto ao invés de lidar com toda aquela situação sozinhos. A mensagem que passa é que, tipo assim, se você se encontrar na mesma situação, você mesmo pode resolvê-la. E a gente sabe que não é por aí. Sendo um telespectador de séries teens, não é novidade nenhuma isso de colocar adolescentes no controle de situações caóticas e tal. Adolescentes salvavam Mystic Falls quase todo o episódio em The Vampire Diaries, né? Era algo que dava pra relevar, claro, né? Tendo em vista que era uma série de fantasia com vampiros e outros seres sobrenaturais, mas isso simplesmente não é aceitável aqui. Ver um grupo de jovens lidar com um atirador em potencial é simplesmente difícil de engolir. Tipo, não é por não ser plausível, sabe? Mas sim pela mensagem irresponsável que isso passa, porque colocar tamanha responsabilidade nas mãos de, tipo, pessoas tão jovens é simplesmente errado. E essa nem era a grande trama da temporada, porque a grande questão agora era quem matou Bryce. Bryce, né, que estuprou a Hannah, a Jessica e várias outras pessoas, foi assassinado nessa temporada, e a pergunta era quem foi que matou, já que todo mundo queria ele morto. Eu tô até com preguiça de ir muito a fundo nessa questão. Basicamente eles tentaram mudar a perspectiva que a gente tinha sobre o personagem pra fazer a gente se importar com a morte dele, e no final tudo se resolve meio que numa narrativa How to Get Away with Murder. Toda a questão do Bryce se reabilitar foi algo muito difícil de assistir, a começar pela Anne, que é a nova personagem. Eu amei e odiei ela nessa temporada, porque assim, quero deixar claro que, tipo, estupro nunca é culpa da vítima, quero deixar isso claro, mas quando você sabe que a pessoa é um estuprador e todo mundo já te alertou pra ficar longe daquela pessoa e você vai lá e fica com a pessoa, assim, simplesmente não dá pra defender. A Anne tava brincando com fogo e foi muito constrangedor. Mas não só ela, né? Todo mundo interagiu com o Bryce nessa temporada de formas inapropriadas, mas focando no Bryce, eu não sei como eu me sinto a respeito da narrativa dele. Tentaram a temporada inteira redimir o personagem, né? Pra no final não servir pra nada. Basicamente, o Bryce merecia morrer e foi essa a mensagem que ficou no final. Eu acho que eles erraram feio, né? Em matar o personagem e não deixar ele pagar pelo que fez, porque antes do jogo, de toda a confusão que levou à morte dele, ele estava pronto pra aceitar as consequências do que fez. Durante toda a temporada eu fiquei pensando que a melhor e única forma dele se redimir de certa forma seria confessar o que ele fez e aceitar as consequências, e ele meio que fez isso, só que jogaram tudo pro ar, né, pra justificar a morte dele. E essa é uma grande prova, né, de que, tipo, 13 Reasons Why não amadureceu com os erros passados e ainda não tem capacidade pra lidar com esses assuntos. O que importa pra série é só a narrativa, porque, enfim, né, foi basicamente a mesma. De novo, vimos personagens jovens, né, interrogando uns aos outros o tempo todo, enquanto os pais ficavam totalmente sem voz no fundo. Foi mais do mesmo, mais uma vez. No final das contas, mesmo que 13 Reasons Why tenha tentado ser algo a mais, ela não passa de mais uma série adolescente na qual o propósito é cativar a audiência por colocar personagens jovens em situações extremas. Por isso que ela foi promovida no canal da Maísa e de vários adolescentes ao redor do mundo, né, porque o objetivo da Netflix não é conscientizar os jovens com um choque de realidade ou algo do tipo, mas sim lucrar com a audiência deles, né? Porque já ficou mais do que comprovado que muitos nem conseguem separar os atores dos personagens. 13 Reasons Why falhou e continua falhando em ser uma série séria. E já tá na hora da gente aceitar isso. Eu sinceramente não sei se eu vou ver a próxima. Independente de tudo o que eu disse, eu acho que a série conseguiu amarrar bem as pontas soltas, e mais uma vez eu não acho que precisa de outra temporada. Eu acho que tudo se encerrou de uma forma muito bem encerrada, mas quando eu disse que a série encerrou com um plot How to Get Away with Murder, eu não tava brincando, e a série vai virar uma How to Get Away with Murder na próxima temporada. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. As armas do Tyler foram encontradas, o que vai ser um problema, né, sem dúvidas, e aquela gay, né, com síndrome de Estocolmo, provavelmente vai causar muito na próxima temporada pra limpar o nome do monte, né, daquele boy lixo, mas enfim, o próximo ano vai ser basicamente eles tentando tapar os buracos na história que eles contaram pra ninguém descobrir o que realmente aconteceu. E assim, né, eu já vi isso. Mas sei lá, eu não digo que eu não vou assistir, né? Mas se eu assistir vai ser só por entretenimento mesmo, né? Principalmente porque meu toque me impede de largar séries, né? É um problema que eu tenho, infelizmente. Mas enfim, né? Diga aí o que você achou da temporada, né? Se você vai continuar assistindo 13 Reasons Why. Diz aí se você concorda ou discorda do que eu disse, mas tenha em mente de que isso é apenas uma opinião, né? A minha. E eu acho que por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.